Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Nem 6 bilhões, nem 90 bilhões. Na verdade, a fraude do INSS pode passar de 150 bilhões. 150 bilhões, foi isso mesmo que vocês ouviram. Vem saber mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo comigo. Como se já não bastasse o prejuízo financeiro, o esquema de fraude no INSS também aumentou a fila para atender beneficiários que vão às agências para tentar cancelar os descontos indevidos. As filas que já eram longas nas agências do INSS estão ainda maiores. É pavoroso, é uma vergonha nacional, gente. O extrato das aposentadorias, de acordo com o relatório da Controladoria Geral da União, só está disponível se solicitado. O problema é que mais de 50% dos beneficiários nunca usaram a plataforma. A investigação da Polícia Federal apontou que só entre janeiro e maio do ano passado, quase 2 milhões de aposentados entraram com pedido no INSS para bloquear os descontos indevidos. Eu estou atrás disso, realmente. Sindicato cobrando, já tiraram da minha conta mais de R$700. É importante verificar todo o período que foi feito o desconto. Então, na hora de puxar esse documento no INSS, colocar desde o início do benefício para verificar todos os meses. Carlos, que tem 69 anos, foi alvo da fraude em 2023 e 2024. Duas entidades diferentes subtraíram parcelas mensais de R$ 75 e R$ 77. Já vinha ocorrendo isso há uns 4, 5 meses, que estava sendo descontado um valor para o sindicato. Que o sindicato que era um senhor que o senhor não conhecia. Nem sabia que existia. Brigar com o INSS é difícil, né? Se acaba morrendo, não recebe nada e vai fazer o quê? E calma que a coisa só melhora. Ou melhor, piora. Bom, o governo realiza uma força-tarefa para tentar impedir a criação de uma CPMI para investigar as fraudes no INSS. O pedido de abertura do colegiado já reúne 171 assinaturas necessárias de deputados e o apoio de 30 senadores, 3 a mais do que o necessário. Para barrar as apurações, o Planalto mobilizou toda a base aliada para tentar convencer esses parlamentares a recuarem e retirarem a assinatura antes do requerimento ser lido em plenário no Senado Federal. Outro ramo de atuação do governo é negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele não leia o requerimento em plenário e não permita, assim, a abertura da CPMI. Calma que a coisa só piora. E melhora, né, para os petistas, né, porque eles amam isso. E agora, breaking news aqui no Bastidores CNN. Após a troca no Ministério da Previdência, o PDT decidiu deixar a base aliada do governo Lula. Informação da nossa repórter Luciana Amaral. Segundo o líder do partido na Câmara dos Deputados, o deputado Mário Heringer, essa posição foi unânime. Vocês lembram? O líder do PDT deu uma entrevista exclusiva aqui ao Bastidores CNN e disse: se Carlos Lupe deixasse o Ministério da Previdência Social, nós sairíamos do governo. Dito e feito, toda a bancada do PDT na Câmara dos Deputados, 17 parlamentares, votaram de maneira unânime para que o partido deixasse a base aliada. Eu conversei no domingo com a ministra Gleisi Hoffmann e ela me disse que estava em um trabalho constante para evitar a saída do PDT. Agora, o PDT vira um partido independente, assim como é hoje o PSDB, ou seja, partidos que não são de oposição, mas não são do governo. Isso mostra uma insatisfação generalizada no partido com a saída de Carlos Lupe. Inclusive, eu conversei com aliados de Carlos Lupe e ele está bastante frustrado com a sua saída do governo. Lembrando, Carlos Lupe disse que pediu uma investigação sobre as fraudes do INSS. Carlos Lupe não está na investigação da Polícia Federal, mas Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar estancar a crise, demitiu o ministro, que é também o presidente honorário do PDT. Isso mostra que o PDT não ficou satisfeito. Carlos Lupe, nos bastidores, diz que não está satisfeito. Ele não é culpado de nada, assim como o irmão do Lulis, que chefiava uma das empresas que está em conluio com tudo, também não é culpado de nada. Ou seja, não tem culpado. O culpado é o povo brasileiro que se mata de trabalhar o ano todo para
ter um tiquinho assim de nada de dinheiro. O culpado é o povo brasileiro, não os políticos. O povo brasileiro sim é o culpado. Uma fonte me disse que ele tem usado a expressão "estou ainda lambendo as feridas" para que haja algum tipo de composição. O escândalo tá tão grande que nem a Globo tá conseguindo mais passar pano pro governo. A gente vai recebendo esses relatos e eles são quase que inacreditáveis, né? Um vai ficando pior que o outro. Uma coisa que é comum, Dani, são os refinanciamentos dos empréstimos consignados sem autorização, que é o que eu vou explicar para vocês agora para a gente trazer esses relatos. Muitas vezes as pessoas fazem sim um empréstimo consignado, topam, só que os refinanciamentos vão sendo feitos sem autorização desses segurados, na maior parte das vezes aposentados. Por que isso acontece? Quando uma instituição financeira faz essa renegociação, o agente financeiro responsável por ter renegociado, ele ganha uma comissão em cima disso. E claro, ao longo do tempo, essa dívida vai aumentando, os juros vão aumentando e a instituição financeira também acaba lucrando com isso. Segundo advogados previdenciaristas com quem eu conversei, é comum você olhar na folha de pagamento de um aposentado e ter ali ao mesmo tempo 3, 4, até um caso que eu ouvi de 11 empréstimos consignados ao mesmo tempo, sendo que um é referente ao empréstimo e os demais a esses refinanciamentos que são feitos grande parte das vezes sem a devida autorização. Então, vou trazer esse caso que você mencionava aí, Dani, que chegou até mim, depois que a gente trouxe relatos aqui no Conexão. Quanto mais eu escuto sobre esse negócio, dessa fraude do INSS, mais eu sinto pena das pessoas, pelo menos de bem, né? Pensionistas, pessoas aposentadas. E sim, eu digo as pessoas de bem porque eu não vou sentir pena de petista que votou em corrupto, né? Mas, no geral, ainda sinto pena das pessoas, né? Porque ainda tem muita gente que é inocente, ingênua, enfim. Por causa de uns, uma nação inteira se ferra. E agora sim, a gente tá vendo que todo mundo, de uma maneira geral, tá se ferrando por causa disso, né? Todos, de uma forma geral, estão se ferrando. Então, e a coisa tá piorando. Quanto mais tempo passa, mais a coisa piora. Quanto mais eles cavam, mais eles veem rombos nessa história toda. Choveram mais dezenas de relatos e esse caso é da senhora, uma senhora moradora de Porto Alegre. O nome dela é Maria da Glória. Há mais de 10 anos ela recebe pensão por conta da morte do marido dela. Você vai ver aí na tela como que está a situação dessa senhora. No momento, ela tem 4 empréstimos consignados que estão ativos, sem autorização dela. E aí embaixo você vê outros 41. Isso mesmo, 41 empréstimos consignados que ao longo dessa década ela teve que cancelar. De todos esses aí, 40. Lembrando que esses empréstimos não estão indo para o bolso dos aposentados ou pensionistas, estão indo para bolsos alheios, menos as pessoas que deveriam ser as beneficiadas com esse dinheiro que trabalharam tanto para conseguir ao longo da vida. Que fique bem claro isso. 5, né, os 41 mais 4, o filho dela me disse que só 3 tiveram autorização dela. Todos os demais foram refinanciamentos sem autorização. A família estima um prejuízo de R$160 mil ao longo desses mais de 10 anos. Há 3 anos eles estão lutando na justiça para pedir aí uma reparação. Esse processo ainda está em andamento, sem resolução. E aí eu trago um segundo caso, que é de uma aposentada, gente, que ela não quis se identificar porque os filhos não sabem ainda dessa situação dela. Infelizmente, muitos desses idosos sentem vergonha ali da condição porque foram enganados, foram ludibriados. Foi o caso dessa senhora que não queria o empréstimo consignado, mas ela foi convencida, na verdade, induzida por agentes financeiros a... Vocês escutaram, né? Foi induzida por agentes financeiros a fazer uma coisa que ela não tinha necessidade nenhuma de fazer. Fazer esse empréstimo, depois de muita insistência deles, só que no meio do caminho veio esse refinanciamento, eles mudaram ali os termos do acordo. E a dívida dela, que era de R$31 mil, já passou para mais de R$58 mil. Ela tinha acordado parcelas no valor de R$400 por mês. Hoje, essas parcelas já estão em R$1.300. É mais que o triplo do que foi combinado inicialmente. Isso está fazendo muita diferença na vida financeira dela. Inclusive, ela me disse que está à beira de um colapso nervoso, palavras dela, ficando doente por conta...
Imagina quantos idosos e quantos pensionistas, até quantas pessoas jovens que às vezes perderam a capacidade de poder trabalhar porque tiveram problemas no corpo e tiveram que se aposentar cedo. Quantas pessoas não estão tendo problemas de saúde pelo estresse que está causando, porque afinal de contas são milhões, bilhões, né, de todo o país. E tem gente que fica lambendo botas e fica passando pano pra esses políticos. Ai, ai. Dessa situação que ela não consegue resolver sozinha. Diz que ela se sente enrolada, passada para trás, cada vez que ela tem que falar com os atendentes dessa instituição financeira. E para aqueles petistas que falam que, isso começou no governo Bolsonaro. Não, na verdade começou exatamente no momento em que o atual, que teve que se demitir por conta disso, né, Carlos Lupe, foi contratado justamente para outros caras que acabam indo parar ao longo dos anos onde ele estava para ser demitido. Relembre isso aqui. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que vai permitir um pente fino no INSS. Vocês escutaram, né? O presidente Bolsonaro assinou uma medida que vai fazer um pente fino no INSS, ou seja, ia acabar com as fraudes. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro será uma ferramenta do governo para combater fraudes em benefícios da Previdência. A estimativa é de que exista fraude em pelo menos 3 milhões de benefícios, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Sempre que houver indício de irregularidades ou erros na concessão, manutenção ou revisão dos benefícios, o INSS notificará o beneficiário para apresentar defesa em até 10 dias. A medida provisória vai ser publicada no Diário Oficial e já passará a vigorar. O presidente Jair... E adivinha quem em 2022 fez um barraco lá no Congresso para conseguir barrar esse pente fino e que fez a coisa piorar no INSS? Sim, petistas e base governista. Exatamente. E essa aqui, meus amigos, é a cereja do bolo. Lula tira o Alcolumbre do Brasil e adia a decisão sobre CPMI dos aposentados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, viaja nesta semana com o presidente Lula para a Rússia e a China. A agenda que manterá o senador fora do Brasil de 6 a 14 de maio ocorre justamente no momento em que cabe a ele a instalação da CPMI dos aposentados, algo que o governo quer evitar a todo custo. Matéria da UOL, tá? No final de semana, a oposição informou ter reunido as assinaturas necessárias para viabilizar a CPMI. Como antecipado pela coluna, o objetivo oculto é focar no irmão do presidente, que é dirigente de uma das entidades envolvidas no esquema de desvio de recursos de aposentados do INSS. A expectativa é encontrar algum indício de que Lula tenha conversado com o irmão sobre o sindicato, recebido de dirigentes, um amigo do amigo. O governo não tem base de apoio sólida e a única chance de evitar a CPMI é convencer Alcolumbre a não ler o requerimento em sessão do Congresso. O senador tem recebido tratamento VIP do governo, com indicações para cargos e viagens frequentes com Lula ao exterior. Foi Alcolumbre quem indicou o novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Outra demanda do senador é emplacar um nome ligado a ele no Ministério de Minas e Energia, no lugar de Alexandre Silveira. Os dois travam uma queda de braço pela indicação de uma vaga na ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a faca e o queijo na mão, é dado como certo que Alcolumbre conseguirá a indicação. Já a troca do ministro é considerada incerta. Filiado ao PSD, Silveira se aproximou do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva, que já esteve no ministério, para despachar diretamente com ele. Silveira também estará presente nas duas agendas internacionais. Como se trata de uma CPMI que reúne deputados e senadores, basta a leitura do pedido de instalação por Alcolumbre para que a comissão seja imediatamente viabilizada. É por essa razão que a oposição abandonou a ideia de uma CPI na Câmara, o que colocaria o pedido numa fila. A viagem com Lula para a Rússia adia qualquer movimento nesse sentido, em uma semana, o que ajuda a esfriar o assunto. A convite de Vladimir Putin, o petista irá ao país para os 80 anos da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial e análise da guerra na Ucrânia. Na sequência, segundo a Agência Brasil, Lula seguirá para a China, onde cumprirá agendas nos dias 12 e 13 de maio. A visita ao país asiático ocorrerá no contexto da cúpula entre a China e os países da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O retorno ao Brasil está previsto para o dia 14. Enquanto isso, toda a agenda do Congresso fica paralisada. E só para deixar bem claro, não vou ler essa reportagem, mas eu vou ler a matéria dela. O pedido do Lula para o Alcolumbre deu certo. A Alcolumbre deve segurar pedido para a criação de CPI mista do INSS por enquanto, dizem aliados.
Lembra que na matéria anterior que o Lula ia pedir isso para o Alcolumbre? Pois bem, ele pediu e foi ouvido. E vocês petistas falando, Lula tá permitindo a investigação. Tá sim, muitíssimo. E vocês, meus queridos, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.